Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa recapitulação diária e dinâmica da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, nós vamos continuar dando andamento nesse tema interessante e ver um momento marcado na história de Abraão. A gente lê em Gênesis sobre um pedido solene de Abraão a seu servo mais confiável. Quando Abraão já estava idoso, ele pensava nas promessas de Deus de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas ele sabia que para que essas promessas se cumprissem, Isaac precisava de uma esposa que não fosse apenas compatível com ele fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Esse é o sonho de todo pai. A tarefa que ele dá ao seu servo é simples, mas de uma importância eterna: encontrar uma esposa para Isaac que não fosse das filhas dos cananeus, o julgo desigual. E por que isso era tão importante? Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e que a adoração aos falsos deuses poderia facilmente desviar o coração de Isaac, afastando-o do verdadeiro Deus. Portanto, a preocupação de Abraão não era apenas com a linhagem de Isaac, mas com sua fidelidade a Deus. O casamento, na visão de Abraão, deveria ser um reflexo de um compromisso profundo com as verdades de Deus. Isso nos ensina uma lição importante. O mundo ao nosso redor está cheio de influências que podem nos afastar da verdadeira adoração e do relacionamento com Deus. Não é apenas sobre quem escolhemos para compartilhar a vida, mas também sobre como estamos sendo moldados pelas escolhas ao nosso redor. Essa advertência de Abraão ressoa com os desafios que enfrentamos em nossos próprios tempos, onde a pressão do mundo muitas vezes tenta nos desviar do caminho de Deus. Agora avançamos para um momento emocionante na história, quando o servo de Abraão encontra Rebeca e a leva até Isaac. A história, como vemos em Gênesis 24, 57 a 67, é rica de lições espirituais e revela muito sobre o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quando Rebeca é apresentada a Isaac, ela não é apenas uma esposa em potencial, mas um símbolo da noiva de Cristo, que somos nós. Embora afastados de Deus pelo pecado, fomos chamados para sermos a noiva de Cristo, não por nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus. Isso nos faz refletir sobre o nosso estado pecaminoso. Embora distantes, ainda somos amados por Deus e chamados para um relacionamento íntimo com Ele. Rebeca, embora fosse distante de Isaac, foi escolhida por Deus para ser a esposa dele. Assim como nós, embora distantes, somos escolhidos por Cristo. O amor de Deus por nós é imenso, maior do que qualquer amor humano. E Ele nos chama para uma união eterna com Ele. A história de Rebeca nos ensina que mesmo em meio às nossas falhas e escolhas erradas, Deus nos oferece a oportunidade de voltar para Ele. O que fortalece nosso amor por Deus? Quais escolhas podemos fazer hoje para fortalecer esse amor? São essas decisões que moldam nossa caminhada espiritual aqui na Terra. E a lição está profunda, está poderosa. Peço que você nos ajude agora nesse momento em espírito de oração e que você medite na letra da canção que está sendo tocada. E a gente já retorna. Um convite foi enviado para um grande banquete de amor. O cordeiro aguarda a noiva, preparada pelo Senhor. Desde o Éden, o plano sagrado, refletindo a graça sem fim. Um amor que rompe o pecado e nos chama a estar junto a ti. Mas estamos prontos
Será que ouvimos tua voz? Como a noiva aguarda o noivo, te esperamos, ó Cristo, em nós. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Tantos foram resgatados por um Deus que nunca desistiu. Mesmo quando nos afastamos, tua fidelidade se viu. Como ceias amor sua esposa, mesmo em sua infidelidade, nosso Deus nos chama de volta e nos cobre com sua bondade. Mas estamos prontos, Senhor. Será que ouvimos tua voz? Como a noiva aguarda o noivo, te esperamos, ó Cristo, em nós. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Toda dor será findada, toda lágrima enxugada, no banquete preparado, nos teus braços redimidos, o pecado já vencido, seremos eternamente teus. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Nosso noivo vem, e a igreja clama: vem, Senhor Jesus. Quarta, 16 de abril. Crucificados com Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versos 19 e 20. Todos os movimentos sociais, sejam religiosos, políticos ou esportivos, são caracterizados pelo uso de um símbolo que os identifica perante a sociedade. Os judeus são identificados pela estrela de Davi, os muçulmanos pela lua crescente e os cristãos pela cruz. Mas você sabia que existem pelo menos 385 tipos diferentes de cruzes? Quem traz essa informação é a Enciclopédia Heráldica. Nela, o autor explica que a maioria dessas cruzes é posterior à época de Cristo, não tem nenhum significado especial a não ser como emblema de família. No entanto, mesmo nos tempos romanos, havia diferentes tipos de cruzes. Sêneca, que foi advogado em Roma e tutor do sanguinário Nero, descreveu uma cena horrível de pessoas crucificadas em Roma que ele mesmo presenciou. Abre aspas. Lá eu vi cruzes, não apenas de uma forma, mas de várias, diferentemente planejadas para diferentes pessoas. Alguns penduravam suas vítimas com a cabeça para baixo, enquanto outros pregavam suas partes íntimas. Outros ainda estendiam os braços sobre o patíbulo. O patíbulo era um poste horizontal que cruzava sobre o outro em posição vertical, chamado estípice, de modo que o condenado ficasse na posição de um T. Embora o modelo pudesse variar um pouco, dificilmente os romanos fugiam dessa forma de crucifixão.
exceto em casos específicos nos quais uma quantidade muito grande de condenados era morta de uma só vez, como ocorreu na destruição de Jerusalém, quando começaram a pregar pessoas em árvores por não terem mais cruzes suficientes para tantos condenados. É muito importante estudar esses detalhes para termos uma compreensão histórica de como deve ter sido a morte do Filho de Deus. Contudo, de nada valerão essas informações se não estivermos dispostos a ser crucificados com Cristo. Isso significa priorizar a vontade de Deus em vez da nossa, aceitar o sofrimento como parte da carreira cristã e permitir que nosso eu morra para que Cristo viva em nós. Sem essa disposição por parte daqueles que creem, a história da cruz não passará de um evento histórico que é interessante, mas não salva ninguém. Vamos orar. Santo Deus de Israel, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Rendemos graças a ti, Senhor, pela tua justiça na nossa vida, porque o Senhor é muito misericordioso para conosco. Como uma esposa desonrada, como uma esposa desonesta, nós queremos colocar o nosso coração nas tuas santas mãos, clamando que o Senhor nos purifique, que o Senhor devolva a nossa honra que nós mesmos perdemos. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Nos abençoa nos desafios do dia de hoje. Nós oramos por Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos abençoe, curta o vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe essa mensagem para com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus todas as manhãs. Te vejo amanhã na lição de quinta-feira.